Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse nosso e o vosso Camacel. Espaço aqui do nosso canal em que tratamos de diversos temas sobre o universo fantástico da resolução extrajudicial de litígios, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, práticas colaborativas e todas as outras formas que atendem a esta maravilhosa perspectiva de análise do mundo do direito. A resolução é a composição amigável, a composição extrajudicial de contendas. Para o dia de hoje, nós trazemos uma análise de um tema que foi levantado pelo escritor de advogados, pela Sociedade de Advogados, PVA, ou seja, Pedro de Almeida, que se prende com uma inquietação levantada em sede de mediação, no caso, em sede do âmbito da aplicação, o âmbito vinculativo, se quisermos, dos acordos de mediação. Essa questão controvertida para alguns, é verdade, de difícil compreensão para outros, e exatamente devido a uma série de matérias que já vemos aqui tratando no nosso canal, o conhecimento, a estrutura, a integração e o modo de resolução extrajudicial de litígios, que muitas vezes nós encontramos nelas dificuldades, não porque o instituto em si é difícil de compreender, mas pelo facto de muitas vezes nós não atendermos devidamente às políticas públicas de resolução de conflitos, no âmbito da elaboração de alguns conteúdos normativos, alguns diplomas legais, e com efeito se criarem, podemos assim dizer, falsos problemas, ou pelo menos problemas reais, mas atribuídas a culpa à forma de resolução extrajudicial de litígios, o que é errado, porque muitas vezes o mal não está na causa, está no efeito, e nós podemos atacar o efeito e assim deixarmos de ter o problema que nós levantamos ou que eventualmente se pode aqui colocar. Nós pretendemos fazer aqui essa apreciação em três ou dois vídeos, vamos ver como é que vamos desenrolar essa matéria, mas pretendemos fazer aqui em duas ou três partes. Numa primeira, em que vamos apresentar a exposição, a questão versata levantada pela Sociedade de Advogados, que requeriu um parecer à Direção Nacional eh, de Identificação Civil e Criminal do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Lembrando aqui, para quem não sabe, a Direção Nacional, esta Direção Nacional, é quem tutela, é sobre ela que está, é sob a batuta dela que estão os serviços notariais e de conservatório. E a questão aqui se coloca em sede de um divórcio que decorreu fora dos tribunais, em que houve entre as partes um acordo lavrado em sede de mediação e depois remetidos os documentos para a conservatória para efeitos de divórcio e que não foram considerados por razões que depois nós saberemos aqui oportunamente apontar. Mas, grosso modo, o caso versa-se nisso. E então, num primeiro momento, eu dizia, vamos apresentar o caso. Num segundo momento, o parecer em resposta apresentado pela Direção Nacional do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e, em última instância, então, a nossa opinião sobre ele. Ou seja, tese, antítese e síntese. Tentar aqui trazer essa suma divisão para compreendermos a questão. E, se calhar, poderemos não ser conclusivos e deixar isso para uma outra discussão, para um outro momento, mas entendemos nós que essa sistematização vai permitir, de facto, que se tenha os três momentos diferentes, seja a questão levantada e a subsunção dos factos aos conceitos jurídicos por quem levanta a questão, no caso o escritório de advogados ou a sociedade de advogados em causa aqui, e no segundo momento a resposta dada por quem de direito, né, pela direção solicitada, relativamente a essa matéria, ou relativamente ao problema suscitado, e então, num último, o nosso ponto de vista, o nosso parecer, vá, se quisermos, sobre estes dois primeiros momentos, essas duas primeiras situações. Então, vamos fazer nesses termos.
Se vos parecer bem, então nós continuaremos. Se não, por favor, comentem no primeiro vídeo que nós vamos divulgar, que será este, no caso, se de facto entendem que deve ser essa dinâmica ou se devíamos fazer uma dinâmica diferente para permitir maior compreensão. A nossa intenção sempre foi e sempre será que aqui, a partir do nosso canal, possa haver mais interação. A partir dos comentários, eventualmente até por divulgação que podemos fazer em direto também para uma discussão com todos vocês, mas por agora é este o formato que entendemos ser o mais ajustado e vamos ver então o que é que daqui vai resultar, ok? Sendo assim, vamos então ao conteúdo da narrativa apresentada pelo escritório de advogados que fê-lo por via de um requerimento dirigido a essa direção. Vamos compartilhar a tela, eu tenho esse requerimento comigo, me foi apresentado pelos colegas que divulgaram essa informação nas redes sociais, no caso, divulgaram o parecer do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e nós pedimos que nos fornecessem eh, a, a exposição, caso a petição, remetida para o Ministério, no sentido de analisarmos exatamente e percebermos, primeiro, em que contexto se colocava a questão, do ponto de vista fático, ou seja, o que é que tinha ocorrido efetivamente, e por outro lado, para também analisarmos a questão de mérito jurídica, se de facto se colocava a resposta, se colocava exatamente de modo cabal à questão que foi suscitada. Então, só um instante, vamos aqui compartilhar a tela para ver se. Um instantinho, cá está. Pronto. Então, este é o requerimento que foi dirigido pelo escritor de advogados ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. E nele nós podemos perceber, de facto, que eles questionam, não é? Questionam a direção nacional eh, para a identificação de registros e Direção Nacional de Identificação de Registros de Notariado, sobre a questão que, como dissemos, se prende ah, ah, com um acordo de mediação realizado no âmbito de um processo de divórcio. E vamos aqui tentar ler e, se calhar, perceber melhor. Diz assim o conteúdo, né? A firma PVA, Sociedade de Advogados RL, neste ato representada pelos seus advogados, vem por meio desta solicitar a Vossa Excelência, Diretor Nacional, que em virtude das suas competências discricionárias, se digne em clarificar se uma dissolução do casamento, isso é, um divórcio junto dos órgãos do registro civil, vide artigo 87 do Código da Família, o artigo 87 do Código da Família, grosso modo, prevê a possibilidade do divórcio decorrer, perdão, fora dos tribunais, naqueles casos em que não se colocam discussões sobre matérias cuja a convenção das partes é obrigatória, ou seja, não havendo convenção das partes sobre determinadas matérias, mormente guarda, prestação de alimentos, guarda de menores, prestação de alimentos, regulação do exercício da atividade parental, e também a questão da residência, da casa de morada de família, deve ser o tribunal a ajuizar, melhor, a resolver o conflito, ou processo, no caso, chamando a si a competência por via, chamando a si a competência, acho que vamos lá ser rigorosos, é competência do tribunal, no caso, a sala de família do tribunal de comarca, dependendo aqui da competência territorial, eh, a resolução do conflito, por via e para tal, deverão as partes, ou pelo menos uma delas, a interessada, requerer, por via de uma ação de divórcio ou de dissolução do casamento, a tramitação do competente processo. Mas excepciona a lei que
melhor prevê a lei que não tem aqui o Código de Família, então é melhor não fazer, não fazer afirmações que depois não consigo sustentar, mas estabelece a lei que as conservatórias podem também, reunidos determinados requisitos, tramitar o processo de divórcio, não já via judicial, mas via administrativa, quando não há filhos menores, ou havendo filhos menores, no caso, ou todas aquelas questões que nós acabamos aqui de referir, sobre elas haja acordo, ou seja, não há litígio, não há contenda sobre essas matérias, cabendo então o que dispensa a via judicial, porque no limite caberia apenas ao tribunal decretar o divórcio, ou seja, decretar a nova forma de estar, no caso aqui do estado civil das pessoas, não é, de casados para divorciados. Ora, se ao tribunal as partes vão apenas para isto, o que entende a lei, o nosso legislador, é que de facto se pode também fazê-lo por via da conservatória. Até porque quem casa é conservatória, por maioria de razão, o divórcio podia ser também determinado pela conservatória, desde que não houvessem questões de direitos controvertidas a serem levantadas e discutidas, e que suscitasse a necessidade da intervenção do órgão judicial. Então, nesses casos, é que prevê o artigo 87, que podem, então, a tramitação decorrer mesmo em sede administrativa. Ehm, Diz aqui, mais que, tendo filhos menores e, em consequência, se verificar a existência de um acordo de regulação da autoridade de poder parental alcançado pelo CREL, ainda assim, segundo alguns conservadores, torna-se obrigatória a homologação do mesmo pelo tribunal. Ou seja, tentando aqui ver se percebi devidamente e assim também percebermos, fazermos o caminho juntos relativamente ao entendimento desse primeiro parágrafo, a questão se levanta em sede de uma situação em que decorre um processo de divórcio, eh, em que as partes entenderam junto do CREL, o CREL é o Centro de Social de Litígios no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, realizaram acordos sobre as matérias obrigatórias para que, em sede judicial, querendo, fizessem tramitar um divórcio por mútuo acordo, mas havendo a abertura, por força do artigo 87 do Código da Família e outras disposições aplicáveis, se poder tramitar o processo pela via extrajudicial, seja na conservatória, ser decretado divórcio na conservatória, as partes entenderam fazê-lo, fazer então esse caminho e recorreram a uma conservatória para o efeito de ser então determinado administrativamente o divórcio, apresentando comprovativo em como, sobre as questões fundamentais, se assim quisermos, as partes haviam chegado a um acordo esse lavrado em sede de mediação realizada no centro CREL. No entanto, levado à consideração da conservatória, e eles aqui fazem menção que, segundo alguns conservadores, passando a ideia de que essa questão foi levantada em diversos conservadores, ou pelo menos ouviram a opinião de diversos conservadores sobre a matéria, e que o que puderam colher é que era obrigatória a homologação do mesmo acordo. Aqui peço desculpas, como é que eu faço para apagar isto? Senão depois não se vê. Era obrigatória a homologação do mesmo acordo, aqui, obrigatória a homologação, pá, obrigatória a homologação do acordo eh, por via por via da, ah, por via da, por via do tribunal. Ou seja, é necessário que as partes recorram ao tribunal para a homologação do acordo. Dito de outro modo, na visão dos conservadores, ou na opinião dos conservadores que foram consultados por esses escritórios de advogados, por essa sociedade de advogados, os acordos produzidos em sede de mediação
não podiam ser, não eram idôneos o bastante, não tinham força vinculativa o bastante para que pudessem ser atendidos como aptos para a tramitação do processo de divórcio, sendo que estariam as partes obrigadas, no entendimento desses conservadores, que ele aqui não diz quais são, estariam as partes obrigadas a remeter os acordos para a homologação judicial, os acordos de mediação lavrados no CREL para homologação judicial. E só depois disso, sim, podiam ser apensos aos documentos instruídos para efeitos de requerimento de determinação do divórcio e lograrem os êxitos pretendidos. Bem, é a ideia que nos passam aqui. No segundo parágrafo, dizem que o que nos parece ser uma contradição, ou seja, apresentam a opinião sobre o que aqui vem invertido, ou seja, relativamente à possibilidade de realização de acordos por via de mediação no CREL e à necessidade de homologação. Não é? Parece ser uma contradição e, por este motivo, vimos solicitar o parecer de Vossa Excelência sobre a eficácia do acordo de regulação da autoridade parental paternal, no caso, junto ao CREL, junto do CREL. Isso é, se há necessidade de se homologar junto do tribunal ou não. Então, é aquilo que nós já íamos, já, já dissemos. Eles aqui vêm consolidar exatamente aquilo que já vem dito no primeiro parágrafo, não é? Em como o que pretendem saber é exatamente se qual é a força vinculativa dos acordos lavrados em sede de mediação no CREL. Eles se bastam por si mesmos para os efeitos pretendidos pelas partes ou há necessidade de haver uma homologação judicial? E fundamentam aqui os advogados, fundamentam dizendo, chama aqui puxar isso cá para cima, temos mais, pronto, fundamentam dizendo, aqui na linha A, que, analisando o artigo 46 da Lei 12/16, de 12 de agosto, a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, refere que, na sua linha A, caso a linha A do artigo 46, do número 1, que o centro público, os centros públicos ou privados de mediação têm competência para mediar conflitos no âmbito das relações familiares. Eh, esse artigo continua. Opa, no âmbito das relações familiares, é, aqui, vamos lá, ver se encontramos. Ehm, Bom, no âmbito das relações familiares, nomeadamente, cá está, no âmbito das relações familiares, deixa-me apagar aqui para que se possa ver com maior cuidado. Onde é que eu encontro a borracha? Agora estou perdido. Eh, Onde é que eu encontro a borracha? Muito bem, cá está. Pronto. Exatamente. Diz aqui que, ora vejamos, ao artigo 46 da Lei 12/16, de 12 de agosto, Lei de Mediação, Conflitos e Conciliação, sob a epígrafe Matérias Familiares e Sujeitas à Mediação, na linha A do número 1, estabelece, postula, diz aqui, dois pontos, os centros públicos ou privados de mediação têm competência para mediar conflitos no âmbito das relações familiares, nomeadamente as seguintes matérias: alteração, regulação, alteração e cumprimento do regime de exercício da autoridade paternal. Aqui continuando, como é que saímos daqui? Agora vamos baixar aqui essa autoridade paternal. Eh, parece estar incompleto, não sei. Passa. Autoridade paternal, ponto e vírgula, linha A, e pronto. E depois passa imediatamente aqui para.
artigo 12 dá a impressão de que, pronto, não tendo havido um parágrafo, que há aqui alguma coisa adicional. Pronto, vamos correr esse risco na análise deste documento, mas pronto, continuando então, diz aqui que o artigo 12, princípio da executoriedade, é é perentório ao atribuir força executiva sem necessidade de homologação judicial, desde que o acordo final de mediação observe os seguintes requisitos. A linha A, cujo objeto seja mediável, nos termos do artigo 3º da lei em causa. Bem, eles não transcrevem o artigo, apresentam a opinião a respeito do sentido desse artigo, que pode não ser, de facto, a que estabelece o artigo 12 da Lei de Mediação, Conflitos e Conciliação. Nós temos aqui também, vamos, vamos folhear a ver se conseguimos, de facto, chegar a mesmo entendimento. Onde é que está? Está aqui. Lei de Mediação, Conflitos e Conciliação. Já lá vamos, já lá vamos. Vamos lá. Que é LAV, é logo a seguir a LAV. A seguir a LAV. Artigos. Pronto. Exatamente. Cá está. Então, o que é que nos diz integralmente o artigo 12º da Lei de Mediação, Conflitos e Conciliação? Bem, integralmente até não digo, se calhar vamos ler essa linha, eh, ou pelo menos o número 1, que faz menção aqui o escritório de advogados, para podermos perceber melhor o alcance dessa norma. E depois, se necessário for, num outro momento, nós podemos ler o conteúdo todo desse artigo. Aliás, vou já aqui adiantando sem querer dar a resposta final, ou parte da resposta final, que de facto às vezes nós erramos não fazendo a leitura completa dos artigos. A estruturação da ideia do legislador pode encontrar regras, dentro da regra, exceção, num número, numa linha a posterior àquela que nós lemos inicialmente. Então não se pode, como se eu dizer, fazer tomar a floresta pela árvore. Não é necessário nós vermos exatamente o conteúdo total da disposição. Mas vamos aqui ao artigo 12º. Diz-nos assim, princípio, tem como epígrafe o princípio da executoriedade. Tem força, número 1, tem força executiva sem necessidade de homologação judicial o acordo final de mediação que observe os seguintes requisitos. A linha A, cujo objeto seja mediável nos termos do número 3 da presente lei. A linha B, obtido através de mediação realizada nos termos legalmente previstos. A linha C, em que as partes tenham capacidade e legitimidade para sua celebração. A linha D, cujo conteúdo não viole a lei, a ordem pública e os bons costumes. A linha E, em que tenha participado mediador inscrito na lista de mediadores de conflitos organizada pelo organismo da administração pública responsável pela resolução e gestão de litígios. Bem, e depois temos o número 2. Olhando para aqui, eh, eh, a conclusão que se pode tirar, extrair desse artigo é que, sim, os acordos de mediação, por força desse princípio, teriam força executiva, desde que, aqui uma condicionante, desde que estes requisitos estivessem também reunidos. Conjugando com a disposição do artigo que antecede, na locução ou na apresentação dos advogados, no caso aqui o artigo 46, dispõe sim, o artigo 46, sobre a mediação nos conflitos de família, permitindo, e a epígrafe não engana, a epígrafe é exatamente no capítulo 6º, mediação e conciliação familiar, estabelece aqui o âmbito de competência material dos centros públicos e privados para a resolução de conflitos em sede de mediação em matéria familiar. E diz-nos assim o artigo 46, ou dispõe o artigo 46, nos seguintes termos.
tem como epígrafe dizia matérias familiares sujeitas à mediação. Ou seja, ela estabelece aqui o âmbito da mediabilidade objetiva nos conflitos da família. Número um, os centros públicos ou privados da mediação têm a competência para mediar conflitos no âmbito da relação familiar, de relações familiares, nomeadamente nas seguintes matérias. A linha A, regulação, alteração e incumprimento do regime de exercício da autoridade paternal. Eu vou continuar, embora para o caso concreto seja a linha A, a linha B, divórcio, a linha C, reconciliação dos cônjuges ou da pessoa que vive com a pessoa que viviam ou das pessoas que vivam, perdão, das pessoas que vivam em união de facto, a atribuição e alteração de alimentos provisórios ou definitivos e a última linha, que é a linha E, a autorização do uso da residência familiar. Então, o artigo 46 é chamado à colação para demonstrar que existe, num ponto de vista, existe legalmente competência para mediação, caso aqui mediabilidade objetiva, de matérias familiares, dentre as quais nos termos da linha A do número 1 do artigo 46, a matéria de regulação, alteração ou incumprimento do regime de exercício da autoridade paternal. E o artigo 12, que estabelece, então, a força vinculativa dos acordos de mediação, dizendo que, e aqui conjugando os dois artigos, no âmbito da competência dos centros públicos ou privados, tratando-se de matérias familiares, ou eles podem tratar de matérias familiares, neste âmbito que aqui temos, realizando acordos de mediação, sendo que esses acordos são válidos e, consequentemente, com força vinculativa, desde que respeitados os requisitos estabelecidos no artigo 12º, nas suas diferentes alíneas, no seu número 1, nas suas diferentes alíneas. Então, subsumindo o conceito ao, os factos ao conceito, não é? Nós teríamos dito de outro modo o seguinte, que a mediação é um mecanismo, é um instrumento de resolução de conflitos que pode ser usado por centros públicos ou privados. De modo institucional, os centros públicos ou privados, nos termos do artigo 46. Esses centros públicos ou privados podem também tramitar em processos de mediação de conflitos de família. As mediações de conflitos de família nos centros públicos, no caso aqui, CREL, que é um centro público, a mediação de conflito de famílias no CREL pode abranger, em sede de acordo, matérias que respeitam à regulação ou alteração do exercício da autoridade paternal. Eu prefiro dizer parental. Ehm, Estes acordos são válidos e com força executiva. Porém, nos termos do artigo 12, para serem válidos e com força executiva, devem estar reunidos os requisitos ou pressupostos estabelecidos, no artigo 12º, número 1. É isso que nos diz a lei e a conclusão que se pode aqui extrair. Continuam aqui os advogados, meus pares, dizendo que, no penúltimo parágrafo, o número 1 do artigo 34 do Código de Processo Contencioso, Código de Processo Administrativo, princípio da inexigibilidade de documentos emitidos pelo Estado nas relações interadministrativas, postula, estou aqui a ler o documento, entre aspas, a administração pública deve abster-se de exigir dos particulares documentos emitidos por ela para efeitos de apresentação a um órgão nela integrado. Aqui, negritado, como da autoria dos requerentes, no caso aqui dos advogados. Terminam dizendo que, logo perante esta situação, perante a exposição que aqui nos brindam, que constituem as razões para o pedido desse esclarecimento e que não percebem por que carga d'águas, por que razão as distintas conservatórias exigem que o acordo de mediação do CREL, nos termos da lei,
de Mediação de Conflitos e Conciliação ainda careça de homologação do tribunal, quando a própria lei dá-lhe força de tipo executivo. Ou seja, essa é a questão, no fundo, que os colegas aqui colocam. Ou seja, nós devemos ou não devemos efetivamente fazer como nossas ou como certas as conclusões extraídas pelos colegas, ou seja, os acordos de mediação têm força vinculativa nos termos do artigo 12, número 1, e nos termos do artigo 46, número 1, quando se tratam, número 1, a linha A, quando se tratam de acordos sobre regulação do exercício da autoridade parental, é bastante para o efeito ou não, e por que razão, ou se assiste razão às conservatórias exigirem a homologação judicial desses acordos. O que é que nos diz efetivamente a lei sobre isto? Ou melhor, o que nos diz a lei sobre isto é apenas o que vem aqui vertido e fundamentado pelos advogados. Há mais do que se lhe diga a respeito desta matéria, ou não? Então, qual é o enquadramento, que resposta deverá merecer essa questão? Isso vamos ver no próximo vídeo, em que nós vamos analisar a resposta dada pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e a ver então se essa resposta vai ou não vai de encontro àquilo que é aqui questionado e se de facto dissipa eventuais dúvidas que possam levantar a esse respeito. Então, até a próxima. Muito obrigado a todos pela atenção e continuem acompanhando e partilhando os nossos vídeos para que o YouTube possa então considerar relevantes e termos aqui um número maior de pessoas interessadas, conhecedoras e avisadas sobre estas matérias fantásticas que é a resolução de litígios. Obrigado e até já.